As heparinas, bivalirudina, fondaparinux, qual a melhor opção para síndrome coronária aguda? Quer dizer, o convencional que nós usamos, todos sabem, é heparina convencional de baixo peso molecular. A heparina de baixo peso molecular tranquilamente pode ser usada com índice de sucesso semelhante ou maior que a heparina convencional. Outros derivados aí que agem no sistema de coagulação, outros fármacos, fondaparinux. Em algumas situações, ele pode ser até melhor do que a heparina. E a bivalirudina é o inibidor direto da trombina. Quer dizer, teoricamente, é a droga mais eficaz. Nós não temos no nosso meio ainda. Mas ela, teoricamente, como inibidor direto da trombina, é a droga mais eficaz para controle e prevenção do trombo coronariano, né? A longo prazo, efeitos colaterais da bivalirudina, quer dizer, não se sabe depois se há o sangramento, o controle, como se faz o controle deste sangramento. Então, por enquanto, quer dizer, as heparinas são o carro-chefe do nosso meio e o que nós usamos no dia a dia. Se os idosos podem ser tratados como jovens, eles têm que ser tratados mais do que jovens. Porque, como é sabido, a mortalidade e morbidade da insuficiência coronária aguda nos idosos é maior. Então, esta população é que tem que ser tratada mais agressivamente, tanto do ponto de vista com os anticoagulantes, antiagregantes, com os trombolíticos, como até as angioplastias primárias. Nós temos um estudo no INCOR, que incluímos 300 pacientes, que nós dividimos paciente acima de 75 anos de idade. Foi para angioplastia primária um grupo e outro não. O grupo com menor mortalidade foi o que foi para angioplastia primária. Então, no dia a dia, há um receio de pegar um paciente, por exemplo, com 80, 90 anos, com síndrome coronária aguda. O que faremos? Agrediremos invasivamente mais do que o jovem, com utilização de anticoagulante, antiagregante, angioplastia primária, o que for, porque essa população é que se beneficia mais. Terceira pergunta que me colocaram é: quando há um sangramento maior no curso do tratamento da síndrome coronária aguda, o que fazer? Suspender todos os antitrombóticos e o risco de trombose do stent? Bom, como vocês sabem, é fundamental, após a colocação do stent, principalmente o stent revestido, a associação entre aspirina e o clopidogrel, por exemplo, né? Agora, quando há sangramento, primeiro localizar o ponto do sangramento, tentar resolver a origem do sangramento. Se é uma úlcera, se é um sangramento menor, né? Então, tem que resolver primeiro o ponto do sangramento. E suspender a medicação, se for extremamente necessário, e ficar sem essa medicação o menor tempo possível, pois há o risco de trombose do stent, principalmente os stents revestidos. A última questão que me colocaram: qual é a verdadeira indicação do stent farmacológico na síndrome coronária aguda? Você acha que exageramos no seu uso? Não. Todos os estudos hoje mostram, estudos randomizados, com grande número de pacientes, o stent revestido é melhor. Ele é melhor, tanto na fase aguda como na angioplastia eletiva, digamos assim. Então, dentro do possível, evidentemente, óbvio, se não tem o stent revestido, vai abrir a artéria com o stent não revestido. Importante, como vocês sabem, no infarto agudo é a abertura da artéria. Mas, se possível, usar o stent revestido. Esse é um problema que todos nós vivemos, né? Então, primeiro, faz o cateterismo. O paciente está estável. Tem duas situações. Ele está estável, é cirúrgico, por exemplo, é triarterial grave. O ideal é não mexer. Não mexer. Vai para a angioplastia, da artéria principal. Não, se for o caso, são duas colocações. Primeiro, há uma angústia muito grande de você ver lesão grave no cateterismo, e há aquela angústia de você tentar resolver ali na hora. Se for um triarterial grave, tá certo?
e você, nitidamente, esse indivíduo vai ser cirúrgico, mesmo que você veja que uma artéria é culpada e esse paciente está estável, na minha opinião, você pode estabilizá-lo e não mexer na artéria. E na mesma internação você operar. Não é a situação que você está colocando. A situação é um paciente mais instável, instabiliza a DA. Mas tem lesão grave na CD e na marginal. É isso? E aí ele trata a DA com stent. Não é? E sobra lesões graves na CD e na marginal. E esse é um problema. Porque ou você, na mesma internação, muitas vezes, você, já que colocou um stent, e principalmente se você colocou um stent revestido, você sabe a dificuldade do clopidogrel, que é o mais usado no nosso meio, porque se você for para os outros agora, que é o ticagrelor, então ele vai ter essa vantagem de você poder suspender o mais rápido, quando tem sangramento, o controle é melhor disso. Mas nós não temos experiência com isso no nosso meio. Nós temos experiência com o clopidogrel. Esse é um problema. Ou você na mesma internação, ou num período que não demore muito, você resolva as outras artérias com angioplastia. Paciência. Você vai falar, é ideal? Teoricamente não é ideal. Agora, se ele volta depois de uma angioplastia de DA, com lesão grave na coronária direita, lesão grave na marginal, tendo sido tratada DA com dor precordial, não tem jeito, você tem que reestudar. Porque mesmo esses métodos, eu sou bem favorável ao cateterismo. Bem favorável. Existe a cintilografia, a tomografia de coronária. No Sírio e no INCOR a gente usa muito a tomografia de coronária. No Sírio, por exemplo, tem 24 horas de serviço de tomografia de coronária. Porém, não é o 100%. O paciente coloca o stent com 2 lesões graves residuais em outras artérias. Volta com dor, eu não vou ficar brincando de fazer cintilografia, teste de esforço. É o cateterismo, não adianta. Tem um professor no INCOR que é aposentado, o Dr. Fulvio Pilege, e ele dizia, de uma maneira bem pejorativa, mas real, dor do umbigo para cima, você tem que descartar doença coronária, porque é a coisa que mata. E o que descarta em 100% é o cateterismo. Nessa situação, não tem jeito, eu reestudaria. E aí o que fazer? O stent provavelmente vai estar bom, porque a reestenose precoce do stent é muito rara. Trata as outras artérias, as 2 artérias aí com o paciente mais estável. Agora, se for um caso cirúrgico, paciência. Aí você tenta esperar um pouco, ou aí suspende o clopidogrel, deixa com a aspirina e opera o paciente. Mas é uma situação que a gente depara de vez em quando, é uma situação difícil de resolver. Se discute com o cirurgião, se discute com o hemodinamicista. Mas a priori, se tem uma DA que foi bem tratada e ficou bom, você reestuda, eu trataria a marginal e a coronária direita no mesmo procedimento. O stent farmacológico é melhor, isso é um fato. Agora, o diabético é um problema, porque o diabético, o índice de reestenose é muito maior que é o que você encontra nos seus casos. Tem 2 coisas. Primeiro, o diabético responde pior ao stent. Agora, se for um uniarterial, você não vai submeter o indivíduo a uma cirurgia. Paciência. Paciência. Agora, se for um biarterial ou um triarterial, mesmo que a lesão seja simples e fácil de colocação de stent, eu sempre coloco para o paciente o seguinte: o seu caso dá para resolver com angioplastia. Porém, você é diabético, tem uma chance maior de reestenose no stent nos primeiros 6 meses. Eu sempre coloco. E eu resolvo junto com o paciente, não jogando a responsabilidade do paciente, mas tem que ter uma colocação bem clara, né? Evidentemente, você sabe, se tem alguma dúvida, se é um biarterial, é a melhor coisa pro diabético a cirurgia. Tua colocação. A colocação do stent, eu não tenho, honestamente, muita reestenose com stent, mesmo no paciente diabético. Claro que é casuística de consultório, nossa casuística não é um multicêntrico nem nada disso. Agora, a colocação do stent é muito importante. Então, se possível, dependendo da artéria, dependendo da posição, o controle com ultrassom intracoronário
depois da colocação do stent. Nós fazemos de rotina isso. Não abusando do tração intracoronário, porém o tração intracoronário, na minha opinião, está cada vez mais imprescindível após uma angioplastia. Porque você sabe, muitas vezes a lesão aparentemente fica boa, ou o hemodinamicista fala, um espasmozinho aqui, fica aquela lesão meio estranha. Quer dizer, um teórico sucesso da angioplastia, que você como clínico não se sente confortável muitas vezes, porque você vê ali que algo está estranho ali, não é? E o hemodinamicista fala, não, ficou muito bom. O ultrassom intracoronário ajuda muito. Então, evidentemente, a colocação do stent farmacológico ou não farmacológico num paciente diabético, com controle com ultrassom intracoronário, se ficou perfeita a colocação, o índice de restenose melhora muito. Né? Só para completando agora, professor, qual a experiência do professor? Se eu tenho um paciente que ele tem apenas 70% de lesão em tronco, opera ou faz angioplastia? Cirúrgico. Veja, mas não tem dúvida nenhuma. Esse negócio de angioplastia de tronco, eu sou muito direto, minhas respostas são da minha experiência. Porque o que a gente tem que se basear muito é o que você faz, é no consultório no dia a dia. As diretrizes, os estudos, eles são importantes para esclarecimento meu e teu. Agora, não dá para você taxar o paciente dentro de uma diretriz ou dentro do estudo. Senão não precisaria de cardiologista. Ele vai lá no computador da casa dele, ele se encaixa na diretriz, ele mesmo decide o tratamento. Você tem lesão de tronco. Em último do último caso, você vai botar um stent aí. Lesão de tronco 70%, claro, evoluiu muito, o tração intracoronário, os stents mais modernos. O resultado atualmente é muito melhor que no passado. Mas tronco de 70% é igual cirurgia. Evidentemente, o paciente sem condição nenhuma cirúrgica, aí você vai para uma angioplastia e os resultados têm ficado muito bons. Mas se o paciente tem condição cirúrgica, não tem dúvida, não tem nem o que conversar. Não dá para ficar brincando de angioplastia de tronco. Desculpe o termo brincando. Não dá para ficar. Tem condição cirúrgica, tem que operar e pronto.